Bom, os colegas sabem, no começo do ano nós tivemos, no meio do ano nós tivemos a informação, né, da transferência do atual edifício da prefeitura do campus para o nosso instituto, com o objetivo de tornar essa edificação a sede da nossa biblioteca. A partir daí foi deflagrado um processo de elaboração do projeto coordenado pelo professor Givaldo, internamente, né? Digamos assim, coordenado o trabalho como um todo pelo professor Gilberto e o projeto coordenado pelo professor Givaldo, e a execução coube à CEF, a partir do estudo e dos encaminhamentos elaborados pelo professor Givaldo. Esse projeto ele foi concluído, né, na sua íntegra. Isso significa os projetos complementares na semana passada. Nesta terça-feira nós fizemos a apresentação do projeto e do orçamento, do orçamento da reforma, por volta de R$890 mil. Fizemos essa apresentação para o professor Nacal, que é o superintendente da CEF, superintendente do espaço físico da Universidade de São Paulo, lá em São Paulo, que se prontificou a, digamos assim, a fechar, né, o projeto e principalmente a proposta orçamentária com o reitor até hoje, porque hoje o reitor virá para uma sessão solene da congregação da AESC, e depois haverá um almoço e uma reunião provável em que talvez nós tenhamos espaço, ou pelo menos em princípio deveremos ter um espaço para, digamos assim, ter, né, o aceite final com relação à reforma da nossa biblioteca a partir deste orçamento. Não vamos conversar o projeto com o reitor, mas a planilha do orçamento, certo? Então, agora, o professor Givaldo fará uma breve apresentação, né, do processo e do projeto, porque eu acho importante todos os colegas terem conhecimento. Só para completar, a nossa decisão é concluir, fazermos a licitação aqui no IAL, o processo licitatório no IAL. Isso permitiria, segundo conversas com a CEF, uma economia de 1,5 a 2 meses, e isso permitiria, se tudo der certo, não tiver nenhum entrave na licitação, não tiver nenhum problema, enfim, recurso, coisas que podem, né, dilatar o prazo, se não tiver nenhum problema, nós teríamos a reforma concluída em novembro de 2017. Isso assim, tudo saindo sem nenhum problema e fazendo a licitação através do IAL, com a assessoria da CEF, mas ganhando esse 1 mês e meio a 2 meses. Tudo tem que ser... Aprovar, né, o orçamento hoje é fundamental, porque ganha-se, inclusive, esses dias meio mortos, né, de final de ano, começo do próximo, né? Tudo isso são ganhos que lá no final acaba sendo muito importante. Pronto, professor? Eu apresento daqui. Bom, acho que eu vou falar aqui. Primeira questão, assim, acho que é importante dizer que o projeto ele se desenvolveu já desde algum tempo, começou em julho, foi feita uma primeira versão, isso ainda internamente, procurando reconhecer demandas,
principalmente num primeiro momento associada ao os próprios funcionários, as bibliotecárias, né, em específico, né, num primeiro momento foi importante também estabelecer uma certa abordagem, entendimento, né, em relação ao edifício, as possibilidades de uso. A gente conversou com o engenheiro que fez o projeto, né, que é um ex-professor daqui, o Paulo Santos. O projeto original ele é da arquiteta do campus, a Sônia Custádio. Há uma peculiaridade de como ele foi construído, havia um conjunto de janelas disponíveis na época, e a partir dessa janela se configurou uma situação, né, arquitetônica em que a modulação ela não é regular, né, e obedece aí alguns caminhos que decorrem justamente da escolha, né, de elementos que deveriam ser previamente aproveitados, né. A partir daí tem eu vou apresentar o projeto, mas na medida que a gente está trabalhando numa intervenção sobre uma obra existente, é importante destacar alguns aspectos que estão relacionados à própria constituição desse edifício e que condicionaram a proposta arquitetônica que foi feita, né. A gente tem um conjunto, né, independente da construção anterior, uma série de elementos que foram acrescentados, em particular a escada e esse elemento de acesso. Aqui há a escada ela é totalmente fora de norma, né, do ponto de vista de tamanhos de degraus, né. Além disso, a gente tem um pouco esses indefectíveis, né, ar-condicionados aí que aparecem, né, em relação a sempre uma demanda individual que vai sendo atendida individualmente. Há um conjunto, uma certa regularidade nesse edifício. A ideia do projeto arquitetônico foi tentar extrair elementos que pudessem justamente dar consistência, né, arquitetônica a partir da base pré-existente, né. Estão fazendo um entorno, vocês conhecem o prédio, mas não custa a gente olhar. Esse lado corresponde à parte, né, que a gente tem um núcleo hidráulico no nível inferior. Aqui, nesse elemento vazado, a gente tem um núcleo de escada também, que é um elemento importante aí dentro do projeto. Independente de... Há questões que a gente pode fazer, vamos dizer, considerações críticas que a gente pode fazer em relação ao edifício, mas ele tem algumas virtudes que também me parecem interessantes, e a partir dessas virtudes a gente procurou desenvolver o trabalho. A existência desses brises, como um sistema de proteção solar, uma certa regularidade, né, a trama da malha de pilares e de vigas, enfim, assuntos que são nossos, né, arquitetônicos, e a partir daí a gente procurou desenvolver o projeto. Havia uma questão aqui que a gente já consegue reconhecer: a água de chuva lançada diretamente na calçada, seja de um lado, seja de outro. Isso vai ser um aspecto que vai ser trabalhado dentro do projeto. Basicamente, o que a gente desenvolveu agora, e acho que é importante a gente destacar, o projeto ainda está em processo, e a biblioteca é um elemento vivo que a gente gostaria, né, que toda a comunidade, né, participasse da construção, do desenho, da constituição dela. Ela vai ter, obviamente, um desenvolvimento dinâmico que deve retratar, né, as nossas perspectivas, seja associadas a ensino, pesquisa, né. Essa é a situação que o as-built do edifício, como ele se encontrava, como ele se encontra, né, atualmente. A gente tem, então, no nível térreo, né, um salão mais amplo, com espaços aqui com salas fechadas, com divisórias facilmente, né, removíveis, né, um núcleo de sanitários colocado desse lado, a escada, né, de frente, o acesso, aqui a gente está a rua, né, que dá
no sentido, né, para o campus, né, que se volta justamente para a arquitetura, e o nível superior ele é todo compartimentado, com uma série de salas que atendem às diversas funções. Aqui a sala de reunião, a sala de prefeito e vice-prefeito, né, do campus, assessorias, enfim, conjunto de sanitários e espaços hidráulicos dispersos, né, dentro do projeto. Isso, obviamente, do ponto de vista do funcionamento da biblioteca, não é adequado. Isso vem acompanhado com uma peculiaridade. O edifício ele, foi projetado originalmente para escritórios. Como escritórios, ele previa um carregamento da ordem de 200 quilos por metro quadrado, né, 200 kgf por metro quadrado, enquanto que uma biblioteca trabalha com valores, né, de carga de uso que são da ordem de 3 vezes o que um escritório tem. Então, há uma, vamos dizer, de saída, a gente tem uma impossibilidade de uso do acervo nesse espaço, o que já estabelecia uma perspectiva de o que fazer, né, quer dizer, o que a gente pode. Uma parte substantiva da biblioteca é acervo, esse acervo ele tem que estar no chão, e preferencialmente no espaço livre, corresponde justamente a essa situação que a gente tem aqui. Inclusive, depois eu mostro, a gente não chegou a fazer um projeto de ampliação, mas há uma perspectiva da gente fazer uma ampliação, e quando isso ocorrer, o que se imagina é que toda essa área poderá acomodar o nosso acervo, né? Além disso, a partir dessa disposição da escada nesse ponto, ela gera uma área aqui meio morta, um ambiente que fica entre o núcleo hidráulico e a escada, que era de difícil aproveitamento do ponto de vista funcional. Poderia ser apenas uma pequena sala, né? Essas questões foram parâmetros importantes para a gente desenvolver o projeto. Além disso, mais do que o edifício, também nos pareceu importante reconhecer que a gente tinha uma condição de inserção no local que vinha junto com essa edificação e que criava uma possibilidade, potencialidades de uso a partir não só de um aproveitamento da edificação, das condições internas a ela, mas justamente procurando estabelecer, potencializar uma articulação entre aquilo que ocorre dentro e um espaço que, nesse momento, é utilizado como estacionamento, é bastante arborizado, essas árvores não têm um valor significativo do ponto de vista de porte, é diferente daqui do Bosque da Química, onde a gente tem paus-ferros, né, de maior porte, são árvores aí frondosas. Mas, enfim, tudo isso cria um ambiente interessante desse espaço, e justamente em função daquele aspecto que eu comentava no slide anterior, a existência de um nicho, né, um local que ele está meio perdido entre escada e o núcleo de banheiros, que a gente, claro, teria que redesenhar, mas aproveitaríamos as prumadas de esgoto, as condições de escoamento, né, dessa água, porque eles também estão totalmente fora, né, do ponto de vista das condições de acessibilidade e precisam, portanto, ser redesenhados, né. A partir dessa questão, né, quer dizer, trabalhando, né, sobre essa situação, o projeto ele buscou reorganizar. Essa é a primeira decisão, uma decisão, vamos dizer, urbanística nesse sentido, né? Assumir o edifício a partir das suas relações, né, com o espaço imediato e reconstruir as condições de acesso. Ao invés desse acesso que se dá pela rua atual, né, voltar, né, criar um ambiente, né, nesse espaço de frente, aproveitando vagas, né, de estacionamento obsoletas, que serviriam para criar um ambiente que funciona como uma extensão da biblioteca. Aqui, intracejado, a possibilidade da gente desenvolver, é um ensaio do que poderia ser essa ampliação.
criar um pátio interno que abriga uma árvore um pouco mais interessante, essa aqui, né, nesse ponto, e desenvolver nesse espaço, sobretudo, as áreas de leitura. Então, no futuro, o que se imagina é que esse ambiente térreo, que corresponde à edificação existente, ele seria todo acervo. Essa área que está aqui, que ela tem parte para direito duplo, parte 2 pavimentos, ela seria fundamentalmente área de leitura. E um piso superior, ele seria, sobretudo, áreas funcionais, né, áreas administrativas, ou espaços que abrigariam salas para estudos de grupo, né? Então, o fato de a gente ter aqui um ambiente mais marcado pela presença de paredes e janelas seria associado a uma estrutura que retomaria uma certa compartimentação, mas com uma lógica um pouco mais de divisórias leves, que permite uma dinâmica um pouco maior, né, em relação ao uso desses espaços, né. Temos, então, aqui um redesenho, né, do estacionamento, a construção de uma situação, né, de acesso naquele espaço que ficava engavetado entre os banheiros redesenhados agora e que comportam uma unidade para portadores de necessidades especiais, sanitário masculino, sanitário feminino. Esse espaço encaixado, ele fica justamente o guarda-volumes. É o ponto que, vamos dizer, um primeiro passagem entre a porta, o portão eletrônico, aqui a gente tem um bebedouro, e depois a gente tem a área de recepção e informações, né, nesse ponto. Aqui a gente tem, nesse momento, assim, ainda não é, a gente está certamente tendo um salto qualitativo enorme em relação às condições atuais, mas a biblioteca ainda é uma biblioteca enxuta e certas situações que, do ponto de vista do organograma de uma biblioteca, tendem a ficar ou exigir ambientes em separado, nesse momento a gente trabalha com uma certas sobreposições de usos. Então, a área de referência, por exemplo, ela ocupa algumas dessas. Você tem um conjunto de mesas, tem computadores fixos, né, que são usados justamente para os alunos consultarem o acervo, né? São aqueles computadores de uso rápido, né, que servem justamente apenas para se fazer a pesquisa do acervo. Ao lado disso, a ideia é fazer um mesão, né, componível, né? A gente procurou pensar também o mobiliário como elemento, porque toda a nossa ação é uma ação interna ao projeto. Basicamente, a gente faz poucas intervenções, né, na fachada, além de mais uma potencialização de alguns elementos que já existem, né? Então, a ideia é dar aos elementos internos, fazer com que eles deem desenho, né, construam uma certa espacialidade. Aqui, nesse caso, a gente tem um espaço que constitui um salão maior, como eu dizia, com essa área de atendimento ao público nesse ponto, e aqui uma área que é de leitura e de referência, né, que fica concentrada nesse conjunto de mesas. Todo o acervo nosso, o acervo do SEDOC, é mais ou menos isso, o acervo que viria da ESC é equivalente a mais uma parte, né, desse, que dobra o que a gente tem, né, em relação ao que tem no SEDOC. Aqui a gente tem uma previsão de colocação de um arquivo compacto, deslizante, que permite, principalmente, documentos, né, serem acervados, né, numa área menor, né, de espaço, para reforçar
Bom, para reforçar uma ação e uma questão que diz respeito à nossa intenção projetual, que é desenvolver uma ação infraestrutural, essa intervenção ela envolve, do ponto de vista formal, a criação de um forro técnico que atravessa todo o edifício, que abriga todo o sistema de distribuição de ar-condicionado, de lógica, e uma parte da iluminação, né, também, né, e que vincula esse núcleo, né, transformado com os banheiros com a plataforma elevatória que ela foi colocada na parte externa do edifício, né. No nível superior, a gente tem, repete-se, então, essa situação e o elemento infraestrutural, forro técnico, dando desenho, né, integrando o espaço, né, de fora a fora. Ao subir pela escada, né, aqui ficou um pouco sobrecarregado o desenho, mas a gente considerou que, vamos dizer, a gente tem, em cima, ele sempre foi pensado como escritório. Se a gente tiver estantes baixas, ou seja, tiver um uso de estantes que é mais comparável àquilo que se faz no escritório, é admissível a gente fazer, distribuir uma parte do acervo também no nível superior. Ele não poderia, obviamente, ser feito com estantes altas, que fossem feitas a cada metro e tanto, porque isso gera o carregamento de 800 quilos por metro quadrado. Se a gente está com uma estante baixa, a gente está se reportando uma lógica de carregamento que é aquela que um escritório, em geral, tem. Mas, nesse ponto, a gente teria, sobretudo, os periódicos, né, distribuídos. O acervo geral, a gente chegou a ensaiar outras possibilidades, mas a orientação das bibliotecárias nossas é que, justamente, seria importante que o acervo geral ficasse, né, tudo num nível, e que depois a gente tivesse uma outra parte, né, do acervo, alguma coisa que não tivesse uma, enfim, questão organizacional, logística, né, a gente tivesse uma facilidade maior do dia a dia, né, da rotina, né, de utilização da biblioteca, né. Então, todo o acervo ficou embaixo e a gente tem aqui, eventualmente, teses, dissertações, né, aquilo que a gente pode colocar de um modo descontinuado em relação ao que ocorre no nível inferior. Deste lado, né, fica fundamentalmente áreas de leitura. Aqui a gente tem um grande recamier, uma cama, né, que fica numa janela mais alta, né. Nesse caso, desse lado, a ideia é fazer, meio similar a esse corredor da pós, uma vitrine que possa acomodar várias maquetes, inclusive a do professor Caron, que cujo acervo é um dos itens que faz parte da nossa biblioteca, e vamos dizer, essa vitrine de maquetes, ela organiza uma área que tem parte de funcionários, processamento técnico, ainda um pouco essa rotina a gente vai ter que depois ainda definir, né, no dia a dia e no uso. Arquivos em mapotecas, uma sala de reuniões que pode servir aos nossos colegiados, mas também a ideia é que a gente tenha um agendamento e quando não há nenhuma requisição, né, nossa, isso possa servir como área de estudos, como área de grupos, né? Então, também aqui, ainda que não esteja desenhado, a ideia é que tem um sistema de mesas componíveis, que gera uma mesa larga, você pode fazer um ou dois grupos aí dentro. Aqui é a sala da chefia, né? Aí, eventualmente, se ela achar que sim ou não, a gente precisa ver, pode ter mais uma pessoa, mas, enfim, em princípio, tem um lugar reservado, né, para a chefia. Aqui tem, aproveitando um sistema de banheiros que já existia no local, então a gente preservou esse banheiro do jeito que estava lá, ele fica um banheiro de funcionários, tem uma copa aqui também. Chegamos aqui, foi um ajuste difícil, espero que a gente chegue a um atendimento do interesse do pessoal da STI, foi idas e vindas, mas a gente tem um
uma unidade que concentra todos os racks, né, para a gente fazer a distribuição de rede nesse ponto. Atrás desse espaço, a biblioteca ela tem sempre vamos dizer, chegada de materiais que são sujos, isso precisa ser limpado, triado. Então, é uma área que ela fica selada, estanque, que serve justamente para triagem e também para desinfestação, né? Tirar esses bichos que ocorrem. Enfim, do ponto de vista das operações, né, técnicas, a torre, a escada, a gente, a partir daí, né, fez uma operação no telhado, criando um sistema de coleta das águas pluviais, invertemos o acesso, aproveitamos aquela mesma cobertura que tinha do outro lado, e a gente está transpondo para esse lado, e exploramos aquele sistema de brises que havia para desenvolver uma proposta que veste mais a edificação e permite dar uma unidade maior ao projeto, né? Então, aquele sistema de brises, né, cria uma superfície na face norte, né, mais contínua. Aqui a ideia todo edifício ele vai ser também, em geral, pintado de branco por fora, porque a gente vai quebrar paredes e vai ser impossível recuperar, deixar o tijolo igualzinho, no mesmo tom. Então, remendo vai, obviamente, aparecer. Porque a gente vai manter a maior parte das janelas, mas tem umas janelinhas pequenininhas, que são de banheiros, de copa, esse tipo de coisa, que olhando de dentro fica um buraco esquisito, né, dentro a gente vai tirar esse tipo de perfuração. Então, fica um pouco mais uniforme as fachadas, né? Aqui também tem um conjunto mais uniforme de janelas que está por trás desse brise. Em geral, tudo é branco, com a diferença que a gente tem aqui um tom mais escuro, um acastanhado para a estrutura metálica, e aqui é um alaranjado para esse sistema de brises. É um amarelo com um pouquinho de vermelho, né? Assim, tive que também, para fazer uma perspectiva, eu tive que atualizar desenhos, porque a gente entregou o projeto sexta-feira, e está em pleno processo, por mais que a gente tenha concluído a maior parte do trabalho, ainda existe pequenos ajustes e todo esse trabalho de mobiliário. No fundo, se entregou uma obra que ela é oca, né? Tem toda uma parte interna a se fazer e se desenvolver, né, do trabalho, né? E aí os desenhos da obra civil de arquitetura não eram tão interessantes para se mostrar, porque eu preferia reatualizar os meus desenhos antigos. O projeto foi meio uma troca de bastão. Primeiro eu fiz muito projeto, isoladamente, depois eu ia fazendo e eles iam fazendo o projeto. Chegou um tempo que eles começaram a fazer o projeto, e agora tem alguma coisa que ainda precisa fazer um pequeno ajuste em relação à compatibilização, seja arquitetônica. Mas eu trago esse exemplo, que é uma das peças que do projeto executivo, que me parece para mostrar um pouco, vamos dizer, o serviço, o trabalho, o conjunto de pessoas que estiveram empenhadas nisso, né? A gente tem, além de mim, o pessoal da CEF, uma contribuição muito positiva da Silene à frente desse processo. Nosso ex-aluno, Eduardo Udu, né, que também vestiu a camisa e fez um trabalho muito interessante, e um conjunto de profissionais que foram se incorporando, né? Tem projeto de estruturas, algumas ações pontuais, ar-condicionado, lógica, elétrica, hidráulica. A hidráulica foi feita pela própria CEF. Então, é um trabalho, né, coletivo. Essas folhas, né, da elétrica, que mostra aqui um sistema de iluminação, que é uma canaleta em linha, que atravessa, né, que é o princípio, né, também arquitetônico e luminotécnico, né, que conduziu, né, o desenho, né, do projeto, demonstra, assim, ela sintetiza, né, de todas as peças técnicas, aquela que talvez sintetiza muito o trabalho que foi feito, né, ao longo desse tempo. É isso.
relação ao acervo periódico. Calma, professor, calma. Oswaldo, por favor, sente aqui na mesa, vamos ver se tem alguns esclarecimentos, e aí a gente... Bom, então, obrigado, professor Givaldo, pela apresentação. Acho que deu para nós vermos que é um trabalho de fôlego, né? A gente fala assim, uma simples reforma, mas não é. Não se trata de uma simples reforma, né? E isso é uma coisa muito importante, porque na discussão com a CEF, com o professor Nacal, isso foi muito difícil, porque o professor Nacal ele tinha a ideia de que a gente ia botar as estantes lá, ia tirar as mesas, ia colocar as estantes e qualquer 20 mil reais solucionava o problema, né? E aí foi toda uma construção, né, uma discussão, e nos termos que o Givaldo colocou, para entender do que se tratava, né? Inclusive, na última conversa, né, as questões de acessibilidade universal, o professor Nacal colocava que, bom, mas isso está fora daquilo que o Ministério Público viu, não precisamos agora atender. Uma hora a gente tem que falar, olha, nosso curso de arquitetura, né, aquilo que nós ensinamos para os alunos, nós precisamos realizar, né, quando tomamos um projeto nas mãos, né? Tá, tudo bem, tá certo. Então, agora abro a palavra para os colegas que quiserem algumas perguntas, enfim, com relação ao trabalho. Professor Salles. Não, é só uma curiosidade, assim. Em relação ao acervo de periódicos da Biblioteca da ESC, porque aparentemente o teu projeto não contemplou ele, ou contemplou apenas a parte de livros, que dá mais ou menos o espaço que você tem aqui. Não sei onde vão ficar os periódicos aqui ou vão continuar lá? Posso responder? Como o professor Joaldo falou, tem uma parte que são os livros, no piso inferior, e os periódicos ficarão no nível superior, nas estantes baixas. E está calculado. Está calculado. Tá. Está calculado. Não sei. Tudo bem? Daniel. É que, acho que, em essência, o que está consolidado, mas nesse momento, é o projeto de uma, vamos dizer, casca arquitetônica, é uma infraestrutura. A biblioteca, né, no fundo, ela está sendo meio entregue a um processo de gestão que vai depois começar a definir a pertinência do que deve ser alocado aqui e ali. A gente está fazendo uma primeira sugestão em relação a esses arranjos, né? E acho que é uma sugestão que ela deve, num primeiro momento, orientar os anos iniciais da biblioteca, mas ela vai crescer e as bibliotecárias vão colocar uma série de questões. O Conselho da Biblioteca ele é um órgão importante justamente para também atuar nesse sentido, né? Então, essas questões podem, sem dúvida, ser discutidas em diversos fóruns, né? Além disso, a ideia é, vamos dizer, cada um de nós somos usuários e toda crítica e contribuição chegando a nós, ela vai ser encaminhada e tentaremos, né, equacionar. A gente participou de algumas reuniões, o pessoal da STI, né, da parte técnica, e aí ficou aquela dúvida que a gente ficou de tirar e acabou esquecendo, que a gente fez toda a preparação, mas não se soube se ia participar desse processo licitatório a parte de infraestrutura elétrica. Sim, vai se fazer as canaletas, mas a parte de cabeamentos, ativos, eu não sei se tudo isso vai entrar nesse orçamento de 890 mil que o professor falou, porque para a gente fala pela nossa área que a gente entende, isso encarece e a gente tem o medo de acabar a reforma e não conseguir mudar por conta disso, porque só de ativos mínimo para fazer lá, a gente já fez uma conta, a gente até comentou na reunião, vai na ordem de 15 a 20 mil reais só de ativos, fora os passivos, que são os cabeamentos de rede,
é um acréscimo grande no orçamento, fora a parte elétrica que não é com a gente. Então a gente quer saber se vai contemplar, no fim, o que deu, porque ficou nessa dúvida. O orçamento ele é completo com tudo aquilo que o projeto prevê, a parte de lógica, a parte de elétrica e também de ar-condicionado. O que nós podemos fazer é, por exemplo, a parte de lógica, nós licitarmos em separado. Porque uma empresa de construção, ela vai fazer também uma subcontratação desse serviço, e ela vai cobrar o adicional dela sobre aqueles serviços. Na verdade, se a gente faz a contratação em separado, nós podemos até ter uma certa economia, pelo menos aí do BDI que ela cobraria. Mas os 890 mil são com todos esses equipamentos e instalações, né, previstas no projeto. Ok? O Rodrigo, última questão. Professor Givaldo, falaste sobre a possibilidade de ampliação do prédio. Como isso aconteceria? Nesse momento, a gente está torcendo para a construção da biblioteca. Depois, a gente deve, de fato, sonhar e se propor a desenvolver o projeto, né? Mas foi imaginado uma certa possibilidade. Tudo isso também depende da gente conversar com as bibliotecárias, ver certas questões como pode se dar. Mas, assim, como arquiteto, a gente vê uma série de projetos, né, de arquitetura, e tem várias coisas que nos instigam, né, e a gente pensa alguma coisa nesse sentido. Eu acho que aqui seria um lugar para fazer uma possibilidade da gente desenvolver uma proposta espacial um pouco mais, não digo... não é arrojada a palavra, mas, enfim, um pouco fora das possibilidades, né, do horizonte técnico-construtivo, orçamentário da universidade, né? Tentar fazer alguma coisa que seja plausível, mas que incorpore uma perspectiva de um desenho, né, arquitetônico um pouco diferenciado. A hipótese que a gente levantou é que a parte de baixo ela teria um fechamento todo em vidro. E a parte de cima ela teria fechamento todo em pena. E nesse lado a gente teria de fora a fora uma linha de estantes. E aqui seria basicamente uma situação de uma galeria, né, associada a essas estantes, né. Aqui se imagina um corredor largo, prateleiras de um lado, espaço de passagem para as pessoas e um peitoril bancada que serve para as pessoas estudarem, né. Eu lembro muito das bibliotecas do Aalto, né. Tem uma bem singela em Vipuri, que ele usa, né, o mobiliário para fazer o desenho, né, das estantes. Um pouco assim, tentar fazer algo nesse sentido. Vamos ver se isso... Mas isso eu diria, a gente vai sonhar na medida que a gente consiga dar um passo concreto, né? Primeiro a gente tem a biblioteca. Bom, eu quero primeiro de tudo parabenizar o Givaldo pelo trabalho, por essa relação de trabalho com a CEF, que é importante para nós. E eu só tenho uma dúvida, que diz respeito ao sistema de escoamento de águas. Evidentemente, nenhum de nós arquitetos gosta do beiralzão colonial cimento amianto. Por outro lado, nós temos um problema sério na administração pública, sabemos bem, que é o de manutenção. E nós já tivemos algumas experiências, aliás, continuamos tendo algumas experiências bastante drásticas, né? Tivemos uma experiência bastante drástica neste prédio, com um alagamento brutal de todo o pavimento superior.
Em tese, é por uma questão banal de folhas que entopem a calha. Então, nessa escala, obviamente, não é possível saber como é que vocês trabalharam isso detalhadamente. Eu só queria saber se essa preocupação foi considerada. Isso é algo que me preocupa, porque estamos falando de uma biblioteca. A sala da diretoria até hoje não conseguiu resolver esse problema. Eu já perdi vários documentos e livros. Imagino que o Miguel, neste período, já tenha... Mas, de fato, a experiência que nós tivemos aqui nesse bloco foi traumática, né? Com uma perda muito significativa. Eu só queria saber se... Diga que sim, por favor. Você levou isso em consideração. Obviamente, essa preocupação, né? Eu sou, obviamente, alguém muito afeito às lajes planas, mas, de qualquer modo, aqui o telhado foi mantido, é o mesmo telhado que está lá. Ele vai ser cortado na ponta com maquita, né? E todo o sistema de calha permanece fora do edifício, que é uma recomendação clássica de manutenção, né, predial. A gente vai ter alguns recursos, né, e depende, obviamente, uma coisa que eu estou falando, eu espero que esteja lá, mas está especificado, né? Mas, por exemplo, você tem ralo cebolas, que é uma questão, você tem um sistema único de calha, que se ele encher, vai para o outro ralo, e você tem ladrões, né? Mas aqui, esse desenho ele não está tão atualizado, mas há uma testeira que esconde um sistema de calhas e que ajuda justamente a dar o desenho desse conjunto. Então, por trás disso daqui, a gente tem um sistema de calhas. E aí são 3 condutos de águas pluviais que correm aqui. Assim, olhando essa situação que foi aqui reformada, tem aspectos parecidos com isso, mas tem elementos importantes, são esses extravasores, né, que podem servir como um aviso que o ralo entupiu, né? Obrigado, Givaldo.